há por trás da história de Herdade de Monte Cristo? Christopher William Crowley, em 1841 a 1910, foi um fazendeiro que comprou 2 lotes de terra na cidade de June para construir a casa de sua família. Os primeiros anos foram uma luta para Crowley. Eles moravam em uma cabana de laje e Christopher tinha problemas para construir para alimentar sua família. Mas sua sorte mudou em 1878, quando a Great Southern Railway foi inaugurada. Ele juntou todo o dinheiro que podia encontrar e comprou uma licença para construir Railway Hotel em frente à estação ferroviária que logo seria inaugurada. Uma jogada muito inteligente, de fato. A Vila June consistia apenas no hotel Crowley, na loja ferroviária adjacente e em algumas cabanas de laje espalhadas. Toda a aldeia se beneficiou enormemente dos viajantes e do comércio agrícola. Crowley ficou muito rico e em alguns momentos até se tornou um fundador da cidade. Era muito querido por ser um homem generoso e com grande sentido de responsabilidade cívica. Tudo isso soa como se os Crowley fossem pessoas incríveis e tão por que lugar é tão assombrado. Então vamos ver. Antes da construção da Nova Herdade de 1885, a família, pai, mãe e 7 filhos, viviam numa pequena casa de alvenaria. A cabana de laje original foi demolida e transformada em um grande estábulo para seus variados cavalos. A pequena casa de tijolos, também conhecida como Herdade Original, ainda existe. Essa casa foi transformada em aposentos para empregados. A nova casa, uma casa de 2 andares construída no estilo vitoriano tardio, tornou-se um símbolo de status definido. E por ter sido construída em uma colina, tinha vista para toda a cidade. Christopher Crowley morreu em sua casa em 14 de dezembro de 1910, em uma combinação de insuficiência cardíaca e envenenamento do sangue. Este último foi causado por cabúnculo no pescoço, infeccionou e se esfregar em seu colarinho engomado. Sua esposa Elizabeth Crowley não conseguiu lidar com a morte do marido. Ela se trancou dentro de casa e passava a maior parte do tempo no sótão, onde havia construído uma pequena capela. Nos anos 23 restante, ela só saiu de casa 2 vezes. Ela morreu na casa aos 92 anos, em 12 de agosto de 1933, devido a uma ruptura do apêndice. Totalmente vandalizado, o último membro da família Crowley deixou a casa em 1948. A casa permaneceria vazia por mais uma década. Havia vários zeladores na casa, tentando ficar de olho nas coisas, mas infelizmente não conseguiram evitar que o local fosse vandalizado. Todos os móveis originais foram retirados da casa e vendidos. A casa permaneceu em seu estado precário até a Herdade de Monte Cristo. Foi comprada por Reginald e Oliver Ryan em 1963. A família Ryan restaurou a casa e, de volta ao estado original, eles transformaram em um museu para passeios, incluído o Museu de Bonecas. E eles também têm uma loja. Mas a sua esposa, Oliver, ainda permanece forte. Quando os Ryan se mudaram para a propriedade, eles imediatamente perceberam que algo estranho estava acontecendo. Ao subir para casa com seus pertences, inclusive gato, cachorro, perceberam que os animais não queriam entrar na casa. Na verdade, ambos fugiram dela e mais tarde, quando eles saíram à noite, notaram que todas as luzes estavam acesas. Mas se aproximaram da casa, mas todas as luzes estavam apagadas. Quando abriram a porta na frente, os fantasmas de Monte Cristo, Homestead, a herdade é assombrada.
por pelo menos 10 fantasmas, alguns deles mais preeminentes do que outros. Uma coisa é certa: os donos anteriores odiavam animais, e eles odeiam na vida após a morte também. Quando Rian chegaram em casa uma noite, encontraram todas as suas galinhas estranguladas até a morte, e seu galinheiro. Além disso, seu papagaio foi sufocado até a morte em sua gaiola, e uma ninhada de gatinhos, criada em sua sala de café da manhã, foram brutalmente mortos. O fantasma de Christopher Crowley agora assombra a sala em que ele morreu. Seu espírito é gentil, como sempre. Sua esposa, por outro lado, não mudou muito após morte. Ela ainda governa a casa com a mão de ferro, julgando todos que ousam entrar em sua casa. Se ela não gostar de você, ela tentará assustá-lo, com o ar gelado caído em sua pele. Fantasma dos empregados. Diz que Christopher Crowley engravidou duas de suas criadas. Uma delas cometeu suicídio pulando da varanda para a morte. Ela estava grávida quando fez isso. Ela atingiu as escadas e foi morta instantaneamente. Seu fantasma ainda assombra varanda. Uma mancha de sangue fantasmagórica marca o local onde ela encontrou seu fim. A segunda empregada grávida deu à luz a um filho. Ela o chamou de Harold. E quando Harold era um menino, ele se envolveu em um terrível acidente no local. Harold foi atropelado por um treinador. A criança sobreviveu ao acidente, mas sofreu um traumatismo craniano que o incapacitou para o resto da vida. O pobre menino foi mantido acorrentado na sala de carruagem. As crianças locais zombavam dele, porque ele gritava o dia todo. Eles o chamavam de monstro, de filhos de Júnior, desafiavam uns aos outros para encontrá-lo e importuná-lo. Ele acabou sendo internado em um asilo depois de ser encontrado pelas autoridades, acorrentado na cama de sua mãe, que havia falecido por um tempo. Ele morreu no asilo e, mais ainda, assombra os terrenos da herdade. Ele faz sua presença conhecida pelo som de correntes. A estalagem. A cachoeira é assombrada por um jovem cavalariço chamado Maurice. Ele não se sentiu bem. Um dia decidiu ficar na cama na cocheira. Seu mestre não aprovava o fato e o menino dorme até tarde. Então decidiu lhe dar uma lição. Ele colocou fogo no colchão de palha do menino, pensando que ele iria pular e começar a trabalhar. Mas Maurice estava muito doente e não conseguiu se levantar. Ele morreu em sua cama e as pessoas ouvem seus gritos até hoje. O fantasma de Ethel Crowley. A neta infantil de Crowley, Ethel, morreu em 1917 porque a babá a deixou cair na escada. Ela alegou que foi empurrada por uma força invisível, mas ninguém acreditou nela. Hoje as crianças que visitam o museu ficam irritadas e chateadas quando sobem as escadas. Alguns convidados dizem que se sente como se estivessem sendo empurrados de costa. Algumas confirmam sentir uma mãozinha gelada deslizando para dentro das suas quando para os quartos do andar de cima. E o fantasma de Jack Simpson. Um fantasma mais recente é o Jack Simpson. Ele era um dos zeladores da casa. E em algum momento foi morto a tiros, em 1960, na varanda, entre a casa, por um jovem. Este homem assistiu o filme Psicopata, de Alfred, 3 vezes antes de cometer seu crime. As palavras de Yankee foram esculpidas na porta do galpão, onde ainda pode ser vista ainda até hoje. Mais acontecimentos. As luzes ainda acendem e apagam. Os hóspedes experimentam a sensação de náusea, tristeza avassaladora. E algumas pessoas até desmaiam. Durante os passeios, há sussurros desencanados e névoas inexplicáveis
na casa, observe, são vistos por toda parte. E também há algumas atividades poltergeist. E a casa hoje apresenta vários programas de TV. Muitas vão lá para visitar. E está aberta para quem tiver interesse. Ela está aberta de segunda a sexta, a partir das 16 horas. Pode até passar a noite, se quiser. Você teria coragem? Eu não teria, mas há coragem para tudo, né?